Fala aí, rapaziada, beleza? Bem-vindo ao canal, Felipe aqui na área, e hoje finalmente a gente vai falar um pouquinho sobre o debate. Infelizmente eu não tenho como acompanhar tão rápido assim, eu só gravo nos finais de semana, tendo em vista que eu trabalho, mas de qualquer maneira estamos aqui. Peço também a compreensão de todos que o podcast teve 4 horas e meia, então eu não tenho como falar tudo o que aconteceu lá. Vou fazer um bem bolado com uma pequena introdução, os prós, os contras e os péssimos. Então vamos lá. Para começar, a gente tem que entender que realmente é muito complicado debater com as meninas da militância, até porque a Red não é um combate direto contra as meninas da militância, ele simplesmente resvala na gente e a gente acaba falando sobre relacionamentos com meninas da militância e tudo mais, mas não é um confronto direto. Então é muito complicado, elas têm pautas diretas, o que ela quer, o que ela não quer, como ela quer, e a nossa pauta macro é realmente ajudar um ao outro com um debate, com uma conversa, com autodesenvolvimento, saúde mental, treinamento, falando de comportamentos, psicologia. Então nossa causa macro é o quê? Ajudar uns aos outros. Então fica uma coisa muito aberta pra gente ir para um embate direto. Outra coisa que eu quero começar falando também é o seguinte, é muito fácil para mim, aqui da minha cadeira, depois de um tempinho, refletir sobre algumas questões e colocar minha opinião aqui. Para vocês que nunca fizeram uma coisa ao vivo, como uma live, é extremamente complicado, principalmente com Inteligência Limitada, que é um podcast bem enorme para falar assim. Então eu entendo completamente a questão do ao vivo, ali, na hora, é muito mais difícil do que eu e você pensando depois sobre alguns pontos. Bom, para começar os prós, eu quero dizer que realmente os rapazes fizeram o trabalho que eles se propuseram a fazer muito bem. Eles foram lá para tentar apagar fogo, para mostrar uma outra vertente da Red, de pessoas ponderadas, que estudam, que sabem o que estão falando, que têm pontos válidos a defender e tudo mais, e para isso eles fizeram direitinho. Obviamente, os dois estavam um pouco nervosos, mas isso é super normal, como eu falei, isso é um podcast grande, é um momento, uma oportunidade de falar sobre a Red de uma maneira mais clara possível, da melhor maneira possível, e isso qualquer um ia ficar nervoso, super normal. Outra coisa boa foi a abertura para falar sobre os conceitos da Red. Eles tiveram todo o tempo do mundo ali para poder usar aquele microfone e falar o que é a Red na verdade, como pode ser, o que a gente tenta, desmistificou alguns assuntos com relação a algumas partes da esfera masculina. Isso ficou bem claro, eu acho, que no debate. Gostei muito da parte onde os dois falam sobre as leis, que não é uma questão que a lei em si está errada, que elas não podem se proteger, não, é simplesmente o desbalanceamento. A questão que nós temos um problema doméstico, por assim dizer, e o problema é doméstico, não é doméstico que tem que somente punir um lado. Tem que saber punir o outro, tem que botar amarras nessa lei para resolver um problema e não simplesmente usar como uma ferramenta política partidária ou o que quer que seja para defender somente um lado. Eu achei muito interessante a colocação dos dois. Também gostei muito do fato que quando os dois falavam sobre livros, artigos, citações, eles eram bem precisos, conseguiam mostrar ali o que eles estavam falando no celular e tudo mais, quando do contrário não era bem assim, e a gente vai chegar lá. Vamos falar um pouquinho sobre os contras. Olha só, primeiramente foi um debate extremamente truncado. As duas se utilizaram muito de uma técnica de debate que é horrorosa, mas funciona, que é simplesmente falar por cima. Toda vez que eles começavam a se explicar, elas se utilizavam de quase um shaming ali, de falar o que é? É isso mesmo que você pensa e tudo mais? E aí eles ficavam meio assim, porque elas começavam a gritar em cima e desanima. Você começa a ter muita dificuldade de debater quando um lado começa a te pressionar em cima e principalmente levando em consideração que os dois estavam lá pisando em ovos, tentando ser o mais político possível. Outro problema é que não foi um debate. Como eu falei anteriormente, foi um paredão. Colocaram os dois ali, 85% foi simplesmente o que é a Red. Vamos falar da Red, vamos falar do Thiago Schultz, vamos falar do universo masculino, vamos falar de tudo masculino. Mas eles não fizeram nenhuma pergunta sequer para as meninas do movimento. Aí complica. Perguntas do tipo, qual é a atual macro pauta do movimento? Por que vocês estão lutando agora? Ou outra que eu adoraria fazer, se vocês se dizem por direitos iguais, show de bola. Qual é o direito que nesse momento eu como homem tenho e que você não tem? Essas perguntas seriam chaves para poder deixar elas responderem e vocês, né, a rapaziada que foi lá,
fazer o contraponto com elas. Mas como não teve, ficou simplesmente um paredão contra os dois. Uma coisa muito complicada também, e que o Júnior até fez um vídeo depois a respeito, é a questão de como elas lidam com as nossas informações. Por quê? Porque tanto o Júnior quanto o Ricardo tinham um embasamento teórico de falar no livro tal, no artigo tal, a biologia das coisas, né, a teoria evolutiva, e elas partiam sempre para a construção social. Nada de científico que eles falavam, nada da biologia, nada da atração, da questão biológica da atração valia, porque tudo era uma construção social. E aí você realmente não consegue debater quando a pessoa é completamente fechada, não acredita em nada que você fala, mesmo tendo dados, fatos e evidências ali para comprovar o que você está falando, e aí vira você tentando jogar xadrez com pombos. Não dá. Bom, agora a gente vai falar do péssimo, mas antes de eu começar eu quero só pontuar duas coisas. Primeiro, eu vou falar do péssimo da parte da rapaziada, depois eu vou falar do péssimo da parte das seres de luz. E mesmo quando eu falar sobre a rapaziada, leve em consideração o que eu falei no começo. É ao vivo, super podcast, não foi um debate, foi um paredão. Então é muito fácil para mim e talvez para vocês considerarem coisas que vocês falariam diferente, como eu vou fazer aqui, mas a gente não estava lá. Então, leve isso em consideração. Bom, para começar, eu já havia dito anteriormente que isso aí foi mais um paredão, que houve muita oportunidade de responder os conceitos da Red. E a gente tinha ali duas pessoas experientes, grandes produtores de conteúdo, que sabiam do conceito, que sabem da experiência e tudo mais, e eu achei que eles fugiram um pouco do grosso ali do nosso conceito. Então, por exemplo, hipergamia não foi falado, né? Simplesmente foi ignorado, um dos pilares da masculinidade, do que a gente fala nos canais masculinistas. Na parte do VSM, a Bruna, que era loura, ficava o tempo todo perguntando: então vocês acham que a mulher mais velha tem menos valor que a mais nova? E eles ficaram ali, ai caramba, a gente não pode, né, tem que ficar aqui no sapatinho, pisando em ovos. Eu acho que eles perderam a oportunidade de explicar de uma maneira que não causa esse rebuliço todo. Eu vou fazer um vídeo essa semana ainda em como explicar certos conceitos da Red sem causar um alvoroço, tanto a hipergamia quanto o VSM e outros. Então segura a onda essa semana aí que eu ainda vou postar esse vídeo. Na parte da Missol, mais uma vez, foi colocado se eles acreditam que não é legal se relacionar com uma mãe solteira, e eles ficaram ali, sem saber como explicar isso da melhor maneira, como posicionar isso como uma coisa factual e irrefutável, assim como promiscuidade. Quando foi o assunto promiscuidade, o Ricardo até tentou colocar, não, olha só, promiscuidade pode atrapalhar os dois, e eu concordo, tanto que eu fiz um vídeo a respeito há um tempo atrás, e é assim, assado, mas aí volta aquilo que eu falei. Ele colocou, ela não gostou, ela vai lá e já faz o escândalo dela, e aí ficava... Eu lembro que até o Ricardo meio que olhou pro Júnior e tipo assim, cara, não tá dando. A gente tenta explicar, leva uma pancada e fica... Como é que eu explico isso de novo, né? Complicou demais nessa situação. Quanto às duas, dá pra fazer um vídeo de 1 hora refutando muita coisa que elas falaram ali. O tempo todo falando que toda a masculinidade é... E vocês sabem, eu já cansei de falar pra vocês. Quando você escuta na mídia, quando você escuta, né, a mensagem por aí, toda a masculinidade é... Você já sabe, é o que tá no zeitgeist, nas ondas do rádio. E ali elas só ficaram batendo nessa tecla. A um ponto que eu não sei se foi o Ricardo ou o Júnior que perguntou: me explica o que é masculinidade. A ela, tudo que é masculino. Ou seja, se você respirar igual homem, se você andar que nem homem, você é, e por aí vai. Aliás, você é isso e isso, aquilo, outro, falar que todo homem, e vocês sabem o problema que eu tenho com absolutismos. Todo homem é um potencial... para! Brincadeira, né? Isso é completamente fora da curva. Aí elas pegaram uma frase que o Thiago Schultz falou, que toda mina é, sei lá, promíscua até que me prove ao contrário. Por que ele não pode falar isso e elas podem falar que todo homem é um em potencial? Eu vou falar também, toda ser de luz é uma GP em potencial. Porque se ela está dizendo que todo homem porque ele tem a ferramenta para fazer o trabalho,
Eu vou falar que elas também são, porque elas também têm a ferramenta para fazer o trabalho. Não faz sentido deixar a coisa correr dessa maneira. Informações como tem mulher que tem mais testosterona que homem, ou testosterona já foi refutado porque não altera o comportamento. Não altera? O que é o testosterona? É um hormônio. Quando você tem TPM, o que está acontecendo? Você tem alterações hormonais. Então, para a sua TPM, os hormônios alteram. O meu hormônio testosterona não pode alterar, foi refutado. Rapaziada, elas refutaram com base na ciência uma porção de coisa que simplesmente não pediram. Cadê? Eu quero ver esse artigo aí. Busca aí, produção do Inteligência Limitada, bota no Google aí, vamos procurar. Não procuraram. E aí elas falaram a ciência que elas quiseram. E outra coisa, a hipocrisia reina, porque se chamá-la de velha, gorda não pode, é problema. Agora chamar o Thiago de calvo, todo mundo ri. Hipocrisia pura. E para fechar, as meninas falando que OnlyFans é uma repressão da sociedade, não sei o que, passando pano, e que a Anitta posta peito e bunda porque ela sabe que vende. Como ela é uma empresária top, ela faz isso para ganhar dinheiro. Obviamente não pensa que a Adele não faz isso e é milionária, uma cantora extraordinária. Norah Jones, entre outras milhões por aí, que não precisam fazer isso para fazer sucesso. Não adianta. Se sabe que para fazer sucesso tem que tirar roupa e vai lá e tira, é simplesmente uma quebra do seu próprio valor. Você acha que se comportar, ter amor próprio, é menos importante do que fazer dinheiro. Então você vai lá e se objetifica, ponto, acabou. Não adianta ficar passando pano. Até o próprio Vilela começou a dar pitaco ali no meio da história do OnlyFans. Quando ela começou que é opressão, é o sistema capitalista que faz com que elas sejam oprimidas no OnlyFans. Aí o Vilela, não, peraí. Elas estão ali porque querem. Elas abrem o sitezinho delas porque querem. Vão lá, tiram as fotos dela e ponto, acabou. Elas têm todo o direito de fazer isso? Tem. Agora, botar essa na conta da sociedade patriarcal, tal, para de passar pano. Bom, para fechar então, da parte das meninas, foi isso aí. Ganhar no grito, ganhar na indagação, aproveitar o momento, que estava pegando fogo a coisa da Red, aproveitar que obviamente toda a mídia é muito voltado pro lado delas e gritar à vontade, trazer ciências que não existem, artigos da cabeça dela, ninguém ali botou na mesa, cadê esse artigo, vamos procurar o que você está falando, e ficou por isso mesmo. Da parte dos rapazes, eles mostraram um conhecimento muito bom com os artigos, com as citações e tudo mais. Eu conheço o Ricardo, já fiz live com ele e sei que ele é inteligente pra caramba. O cara é professor, é eloquente, sabe falar, sabe desenvolver um argumento, um objetivo. Show de bola. O Júnior eu ainda não conheço. Um dia, quem sabe, eu teria o prazer de conhecer, mas de qualquer maneira me pareceu um cara ali que é uma enciclopédia, trazendo sempre um artigo, um livro para embasar o que ele estava falando. Mas qual foi, ao meu ver, o problema maior ali? Foi chegar lá pisando muito em ovos, tentando apagar incêndio, acabou jogando muita água nesse angu. E aí ficou muito complicado, porque toda vez que elas subiam um barraco, eles tinham na cabeça, não, eu não posso cair nessa armadilha. E foi uma armadilha, foi uma tentativa de armadilha. Se eles fossem talvez um pouco mais pro pegar pesado, elas começariam a subir ainda mais e rapidinho aquilo dali ia se transformar num desastre, um bate-boca danado. Então é muito complicado. Eu acho que poderia ter sido um pouco mais assertivo, principalmente nos nossos conceitos, mas eu entendo que foi uma situação diferenciada, um lugar que realmente é parte da grande mídia, era uma oportunidade para a gente mostrar ali, para eles mostrarem no caso, apagar um pouquinho de fogo, mostrar uma certa ponderação, mostrar outros ângulos da Red, e para isso eles fizeram direitinho. Rapaziada, deixe seus comentários aqui, porque se eu deixei de falar alguma coisa, o podcast foi bem grande, com certeza eu deixei de falar, a gente continua debatendo aqui, beleza? Rapaziada, mais uma vez, obrigado pela audiência, se gostou desse vídeo, assistam outros, se gostaram dos outros, se inscreva no canal. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.